Todo mundo está vendo a tela? Sim. Sim? Beleza. Vamos lá. Certo aqui, beleza. Bom, nós vamos fazer um exercício, é bem rapidinho, tá? Não é exercício longo, não. O exercício é o seguinte, é alternativo, tá? Bem simplesinho aí. Então, o primeiro... Então, aqui tem um espaço, pessoal, tá? Nós vamos ter que encaixar uma delas aqui, tá? Então, ó, esse espaço, ele é uma forma de visualização simplificada do processo que visa a interação entre o homem e a máquina. Dessa forma, é um componente composto de visor, painéis e botoeiras, né, tela, entre outros, que facilita a interação entre o operador com a máquina, que vai ser operado. Então, qual a alternativa que completa a lacuna apresentada no texto, de forma a lhe dar o devido contexto? Então, vocês acham que é sistema supervisório, letra A, letra B, painel de visualização, letra C, tela, D, interface homem-máquina. Isso, é isso aí mesmo. Isso, é um mais geral, né? Você tem que pensar no mais geral. Então seria a letrinha D mesmo. Vamos para o 2. Então, o primeiro nível é chamado de chão de fábrica, sendo o nível mais baixo do processo produtivo, que engloba todo o maquinário da indústria e é composto principalmente por relés, conversores, sensores digitais e analógicos, inversores de frequência, sistemas de partida e centro de controle de motores. Então, o primeiro nível pode ser comparado ao nível dos músculos da indústria. Aí, qual das alternativas a seguir mostra alguns dos equipamentos, né, desse nível? Então, a letrinha A, motores, atuadores e cilindros pneumáticos. A letra B, motor, controlador e sistema supervisório. Letra C, computador, controlador e motores. Letra D, computador, software de gestão em rede de dados, órgãos de proteção, computadores e software. Qual que vocês acham? Letra A. É, a letra A. Que é, você tem que pensar no mais básico possível no chão de fábrica, né? E os mais básicos são esses daqui mesmo. É isso aí, pessoal. Positivo. Positivo, vamos lá. Agora a gente vai falar de tipos de controladores, tá? Vamos lá. Então, o que seria um controlador? Na nossa definição aqui, controladores são dispositivos que vão receber informações de todo o processo, eles processam essas informações, né, e modificam as variáveis de todo o sistema. Então, essa é a definição de um controlador. Quais tipos de controlador a gente tem? Como a gente viu naquele vídeo, a gente tem dois tipos lá, né? Lá, no caso, ele definiu para a gente os sinais, né? Aqui a gente está definindo o controlador. Então, a gente tem o controlador do tipo analógico e o controlador do tipo digital. O tipo analógico, ele vai utilizar para circuitos analógicos e sinais contínuos. Já o controlador do tipo digital, ele vai estar relacionado a perfis dotados de processamento programável, mas isso vai depender do processo que você está executando. Beleza? Então aqui a gente definiu e mostrou dois tipos de controladores. Aqui eu estou dando dois exemplos, ó. Um controlador analógico de temperatura e aqui um controladorzinho digital de temperatura. Beleza? E aí a gente pode destacar algumas tarefas dos controladores digitais. Esse autor aqui, Ribeiro, tá? Se você procurar esse autor, você vai colocar Ribeiro e o parênteses aqui 2001, você vai encontrar literatura, alguma coisa que ele escreveu lá, tá? Dessa área. Então, uma das tarefas que os controladores executam, tá? Então aqui eu tenho minha figurinha com o controlador digital, ele está mostrando um valor aí para a gente.
Então, quando eu uso um controlador, ele oferece para a gente um valor mostrado bem na saída de todo o processo que ocorreu. Então, a função dele é obter um valor e mostrar, no caso, para o avaliador, né, quanto que está dando esse valor bem na saída do processo produtivo, né? Outra tarefa que o controlador digital executa é calcular o erro entre uma medida e um ponto de referência que foi armazenado no computador. Ele faz esse cálculo e mostra o erro para o avaliador. Outra tarefa que ele executa, que seria a 3, ele computa o valor apropriado para a entrada manipulada do processo. Uma quarta tarefa que ele faz é gerar um sinal de saída para o elemento final de controle. E um quinto fator, ele continua a mesma operação que ele fez para a variável seguinte, que é controlado. Tá? Então ele tem aí 5 tarefas que ele pode executar. Mas ele tem desvantagens também, nem tudo é só vantagens, né? Uma das desvantagens do controlador digital, pessoal, é o surgimento desse tempo morto no controle. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver o que é um tempo morto num sistema de controle. Ele seria o atraso da operação. É um atraso no transporte, por exemplo. Ele é um intervalo de tempo entre o instante que o sistema sofre a variação daquele sinal e o instante que ele começa a detectar aquele sinal pelo sensor que detecta isso, né? Então, esse tempo morto é um das desvantagens desse controlador. E quando ele é causado? Então, é causado, por exemplo, durante o tempo de amostragem, durante a computação matemática, durante a filtragem analógica da amostragem ou caracterização do modo derivativo, e tem outros fatores, tá? Que aqui não é englobado. Então isso aqui é uma desvantagem dele. Portanto, né, não se deve utilizar esse tipo de controlador se você quer uma rapidez extremamente alta e ela é importante para você naquele processo. Você evita esse tipo de controlador para processos muito rápidos. Então, os principais tipos de controladores digitais que a gente tem, tá? Então, o primeiro é esse aqui, o relé eletromecânico, esse da figurinha aqui, ó. Certo? Então, eles são controladores baseados em painéis de relés. As vantagens deles são custo baixo, né? Operam com uma corrente alta, eles são resistentes a variações térmicas e também variações eletromagnéticas. E as desvantagens, ele tem bastante, pessoal. Eu peguei 2 aqui. Uma delas é a confiabilidade dele é mais baixa e o pequeno tempo de vida dele, ele tem um pequeno tempo de vida útil. Certo? Então são 2 características negativas dele aí. Aqui a gente tem exemplo, pessoal, de painéis de relés eletromecânicos. Você vai ver vários relés aqui, tudo em série, né? Beleza? Nesse caso, ó, monitoramento não é possível. E a configuração e reprogramação deles é bem complexa. Outro tipo de controlador digital são controladores digitais do tipo circuito eletrônico, de lógica fixa. Então, esse tipo de controlador, ele é uma alternativa, tá, para o controle de processos que a gente está mostrando aqui. Ele é uma alternativa, vamos dizer assim, tecnologicamente avançada e de baixo custo, né? Só que ele tem um probleminha aqui, que eles usam esse termo, inflexível. Tá? Quando um dispositivo é inflexível, o significado dele é o seguinte:
ele é desenvolvido só para aquele processo. Se ele sair daquele processo, ele dá problema. Então ele é um dispositivo inflexível. Tá? Então quando você tem um dispositivo inflexível, dependendo do que você vai fazer no processo, ele não é muito útil para sua empresa, porque se você coloca para outro processo, ele não funciona do jeito que você quer, ele dá problemas, tá? Então isso não é interessante. Tá bom? E um outro problema é que esse tipo de dispositivo, se você for fazer, vamos dizer assim, uma manutenção nele, você precisa de profissionais muito específicos do mercado para fazer, vamos dizer assim, a programação do controlador. Então isso é um problema. Tá? Então, o tempo de parada para manutenção, reprogramar, é inviável para a aplicação dele. Mas ele tem as suas vantagens, então ele é utilizado ainda. Tá? Outro dispositivo de controlador digital, a gente tem os computadores de processo, como esse aqui, ó. Tá? Característica dele é a complexidade da programação lógica dele. Ele pode apresentar conflito de dados se você não tiver uma programação eficiente. E ele capacita a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Tá? É um dos exemplos que a gente deu lá em cima, que você pode usar um controlador para vários tipos de dispositivos, né? Todos conectados. Um só controla mais de 20, 30 componentes, dispositivos. Né? Outro, tá? Muito utilizado são os microcontroladores. Tá? Então ele é utilizado no uso de sistemas embarcados, são utilizados como elemento principal de outros controladores e ele precisa de circuitos externos de proteção se, no caso, ele for utilizado em chão de fábrica, tá? Que são os conhecidos CLPs. Ok? Então a gente tem esses 4 tipos aí de controladores digitais. Tá? E agora a gente vai para o último aí, que é o controlador lógico programável, o CLP. Vamos falar de algumas características básicas dele. Então, os CLPs, tá? Ou se você, no outro termo em inglês aqui, Programmable Logic Controller, PLC, são definidos aí como um complexo sistema eletrônico, como a gente está vendo nessa figura aqui, ó. Tá? Isso é um exemplo. Qual o uso dele? Industrial. E o que ele faz? Ele faz a gerência da operação de controle industrial. De que forma? Né? De maneira flexível e não inflexível, como a gente viu ali em cima, por exemplo, do dispositivo citado. Bom, os controladores, tá? Eles fazem uso de quê? De que tipo de dispositivos menores? Eles fazem uso de microprocessadores, tá? Que vão realizar tarefas. Que tipo de tarefa? De cálculo, de processamento de sinais. E vão apresentar para a execução desses cálculos e processamento uma agilidade na resposta. Para isso, eles têm que ter uma memória interna muito grande. Tá? Por isso, você tem uma facilidade aí, agilidade na resposta de controle e uma alta armazenagem de dados e algoritmos. Bom, essas vantagens que a gente citou, aliadas à tecnologia eletrônica atual, torna o CLP extremamente capaz, né? Para quais tipos de funções? Então, se eu quero elaborar sinais analógicos, por exemplo, se eu quero visualizar uma alta taxa de transferência de dados do sistema no processo, ou se eu preciso de uma conexão elevada de uma rede de computadores, CNCs ou outros equipamentos, o CLP faz tudo isso. Beleza? Então ele tem aqui 3 exemplos aí de função do CLP para a gente. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de CLP.
Aqui nós estamos vendo um tipo, que é o do tipo compacto, da Siemens, fabricante Siemens, com o visor. Tá? Então, eles são montados, como a gente está vendo, numa caixa única. Eles têm uma unidade central de processamento, a CPU. Eles têm entradas e saídas digitais. Alguns casos aí para dispositivo um pouco mais diferenciado, né? Eles têm entrada analógica e saída analógica. Só que eles têm uma limitação aqui que é um pouco... a memória, em relação a outros dispositivos, é um pouco mais limitada, né? E o problema da memória ser limitada, você não consegue expandir essa memória. Então não tem essa possibilidade. Né? E aí, aparentemente, a par dessa limitação desse tipo de CLP, eles são ainda muito utilizados, tá? E tem uma vastidão aí de aplicações. Tá bom? Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, pessoal, é esse tipo aqui. A gente está vendo vários módulos aqui, estão vendo? Então é o CLP do tipo modular, de pequeno porte. Então eles são montados, que a gente fala em racks. Eles têm diversos componentes nesses racks. A velocidade de processamento deles está relacionada a uma elevada necessidade, uma maior capacidade de processamento dele, tá? Por isso ele pode ter um maior número de entradas e saídas para esses módulos. E o CLP modular de grande porte, esse daqui da figura, ele é um equipamento de grande capacidade de processamento, né? E também de memória, armazenamento, né? E ele pode aí controlar e processar milhares de entradas e saídas, tanto locais como remotas. Beleza? Agora a gente vai mostrar um videozinho, tá? Rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Só um instante. Esse videozinho aqui, ele vai mostrar pra gente o CLP. Vai mostrar falar algumas explicações. Tá? Parar só a gravação aqui.